Milicianos e reservistas do Exército da Venezuela começam a se apresentar a partir de hoje aos quartéis, praças públicas, bases populares do país. Convocação em massa que foi feita por Nicolás Maduro. E aí, lembrando, o objetivo, segundo o líder chavista, é garantir a soberania, a integridade territorial do país em meio à tensão com os Estados Unidos. Esse é o argumento de Nicolás Maduro. Vou chamar nossa correspondente em Nova York, Priscila Yazbek, que traz as informações para a gente, então, do que vai começar a acontecer a partir de hoje na Venezuela, a partir de um movimento que se iniciou lá com Donald Trump. Pri, bom dia para você. Oi, Muri, bom dia a todos que nos acompanham neste sábado aqui na CNN. Muri, essa mobilização, então, de navios por parte dos Estados Unidos para a costa venezuelana gerou, claro, uma reação por parte do ditador venezuelano Nicolás Maduro, que já tinha dito, inclusive, na segunda-feira, que ia mobilizar 4.500.000 pessoas da chamada milícia venezuelana, que é um braço das Forças Armadas da Venezuela, que foi criado ainda no governo de Hugo Chávez lá em 2005, justamente para reforçar as Forças Armadas venezuelanas. E aí ele disse ontem que é importante tirar lições do processo histórico que estamos vivendo e falou sobre a união do poder popular, militar, policial e falou que ela é a garantia do triunfo. Por isso ele convocou então os milicianos para o próximo sábado e domingo, ou seja, hoje e domingo e amanhã, para comparecer às sedes dos quartéis militares, às praças públicas e também às 15.000 bases populares de defesa integral, para mostrar, inclusive, justamente essa força da milícia venezuelana. São informações que são de difícil checagem nas informações que chegam da Venezuela, mas o que especialistas dizem é que quando Nicolás Maduro falou sobre 4.500.000 pessoas, que ele talvez estivesse exagerando, já que a população venezuelana hoje tem 28 milhões de pessoas. Também há críticas sobre a milícia venezuelana, que seriam voluntários que têm um treinamento muito básico, justamente porque a milícia venezuelana já teria sido usada pelo governo de Maduro para pressionar opositores políticos do regime. Também ontem houve manifestações por parte da vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, que disse que conversou com o chanceler russo, Sergei Lavrov, e falou que nessa conversa ela agradeceu o apoio incondicional da Rússia à Venezuela diante da escalada de ameaças dos Estados Unidos. Importante a gente trazer esse ponto justamente porque a Rússia, em momentos passados de intervenções por parte dos Estados Unidos, até de apoio a golpes militares na América Latina, a Rússia também muitas vezes se envolveu nesse tipo de tensão. Então, o que os especialistas dizem é que nesse momento seria difícil para a Rússia se envolver nessa tensão, apoiando a Venezuela, já que está concentrada num outro conflito, no conflito contra a Ucrânia, mas é relevante a gente trazer também esse posicionamento dessa conversa entre Venezuela e Rússia. E também o ministro de Relações Exteriores da Venezuela, o Ivan Gil, chegou a conversar ontem com o nosso repórter, com Pedro Teixeira, em cobertura numa viagem que acontece num encontro de líderes latino-americanos na Colômbia. E nessa conversa, nessa entrevista, o ministro de Relações Exteriores da Venezuela disse que os Estados Unidos estão fazendo uma guerra psicológica que já é conhecida pelo país e falou que a Venezuela está preparada para responder a qualquer agressão. Também houve manifestação por parte do presidente Lula, que não falou diretamente sobre a crise. Lula que tem evitado mais tensões com os Estados Unidos, mas o presidente disse que há muito tempo os países ricos nos acusam de não cuidar da floresta. Estava falando ali no contexto da COP30, também desse encontro entre os países para discutir questões climáticas, mas aí ele disse o seguinte, que os países ricos usam o combate ao crime organizado também como pretexto para violar a nossa soberania, então fazendo aí uma referência a essa situação de tensão. E qual que é o momento, como que está o status aí dessas movimentações, Muri? Não tem grandes informações exatamente sobre onde estariam esses navios, mas seriam 3 destroyers com mísseis guiados e também 3 navios de desembarque anfíbio, que são navios que permitem também que as tropas americanas desembarquem em solo venezuelano. Só para finalizar, o governo Trump faz isso
dizendo que está fazendo ali um combate ao narcotráfico, mas como disse muito bem o nosso analista Lorival Santana, ele falou que essas frotas elas seriam muito pequenas para fazer uma invasão à Venezuela, em território venezuelano, e também são muito potentes para fazer um combate ao narcotráfico na Venezuela, que utiliza ali embarcações e tal, tudo mais precárias. Então, a visão dele é justamente diante dessas tecnicidades, do tipo de navio que foi enviado para a costa venezuelana, que isso indicaria que seria mais uma ameaça do governo Trump do que, de fato, uma tentativa concreta de fazer qualquer tipo de invasão em solo venezuelano. Eu volto com você, Mori.